Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim é um motivo de alegria, mais uma vez. Eu confesso a vocês que eu estou muito empolgado com o assunto desse trimestre e ele me traz lembranças da época que nós tínhamos um culto jovem aqui na igreja e todos os sábados à tarde nós tínhamos um tema para estudar. E um desses temas, eu já mencionei para vocês, a gente tratou então sobre o arrependimento de Lúcifer. E aqui quando se fala da origem do pecado, a origem do mal, como o mal surgiu aqui na Terra, através do pecado em relação que foi tentado, né? A Eva e Adão, enfim. Esses assuntos me lembram muito a minha época antiga e eu me lembro com muita satisfação. É uma pena que hoje o culto jovem ele está um tanto extinto na igreja, né? É muito raro você ter uma igreja que tenha culto regularmente aos sábados. Algumas que fazem, às vezes, é de 15 em 15 dias, enfim. Mas felizes aqueles que realizam o culto jovem aos sábados à tarde, porque aí lembram aos seus jovens, aos seus irmãos da igreja, a terem aquele culto descontraente, com concurso bíblico, enfim, era fantástico. E esse era um dos temas que nós tratávamos muito na igreja, sobre o assunto no que envolve a morte. Esse verso vai memorizar, irmãos, ele tem a seguinte frase: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todas as pessoas ou toda a humanidade, porque todos pecaram. Lembre-se, não existia morte antes do pecado. Eu estava conversando com um amigo meu recentemente, e ele quis me convencer de que Adão comia carne antes do pecado. Eu disse, não tem como comer porque não existia morte. E esse texto é uma validade muito grande em relação a isso. O alimento carne ele só veio surgir após o dilúvio. Antes disso, ninguém comia carne. Ellen White descreve no Patriarcas e Profetas que os antediluvianos comiam não só carne, mas carne com sangue. E o que é pior, comiam qualquer tipo de animal, num período ainda onde Deus não tinha dado a liberação para isso. Porém, antes do pecado, não existia alimento carne, até porque não existia morte. O texto aqui é muito claro. Assim como o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Então, assim, a morte se envolve todo o ser criado. Ellen White também descreve, no livro Patriarcas e Profetas, que Adão, quando viu uma folha cair de uma árvore, ele chorou tanto mais do que nós choramos pelas pessoas que perdemos pela morte. Por aí você nota o quão sofrimento foi quando Adão percebeu aquela árvore agora com regressão, com degradação. Ou seja, a folha que caía demonstrava sinônimo de morte. Demonstrava que agora a vida estava esvaindo, estava morrendo. E aqui, nesse contexto, irmãos, da lição de sábado, o texto, embaixo na nota, tem assim, ó. Cristo foi o agente divino por meio de quem Deus trouxe o universo e o mundo à existência. Mas quando Deus disse, façamos um homem à nossa imagem, e conferiu ao Filho tão somente a honra de fazer parte da criação, Lúcifer ficou aqui, a primeira expressão que diz é, ele ficou com inveja. Irmãos, vou parar aqui para falar um pouco sobre isso. Todas as vezes, sem exceção, que eu encontro na Bíblia pessoas que tiveram inveja, todas elas tiveram consequência trágica. Não teve um único que não teve. Eu vou falar aqui, se vocês tiverem alguns que vocês lembrarem que teve inveja na Bíblia, além desses que eu vou citar, vocês escrevam aqui nos comentários para que a gente possa então entender melhor e até para que eu também possa tomar conhecimento. Ó, eu coloquei aqui por ordem daquilo que eu sabia, né? Eu coloquei aqui pelo menos 6 pessoas. Olha só, Caim, em relação a Abel, teve inveja. E o que aconteceu com Caim no final? Né? Saul também foi esse que teve inveja de Davi. E qual foi o seu fim? Os irmãos de José, lembra disso? Tiveram inveja e quiseram levar o seu irmão para ser morto. Sofreram e sofreram muito. Graças a Deus que houve arrependimento. Graças a Deus que houve mudança. Pelo menos esse aí então, o único que eu lembro, Aitofel. Aitofel, irmãos, foi aquele conselheiro de Absalão e que antes era conselheiro também de Davi. Mas ele se aliou a Absalão e quando o seu conselho não foi aceito, pelo fato de Absalão ter dado mais espaço a Uzai, que era o conselheiro de Davi, então ele ficou extremamente invejoso e irado. Foi para o seu quarto e se suicidou, se enforcou. Os companheiros de Daniel, lembra que eles lançaram Daniel na cova dos leões? Pronto, o mesmo sentimento que teve ali foi inveja. E o outro
foram os líderes religiosos que tiveram inveja de Cristo e por isso que o entregaram. E olhe, eu não posso dizer em sua totalidade, mas esses grupos aqui que levaram a Cristo à morte, se eles não tiverem se arrependido, não só por esse ato, mas por ter sido o autor da morte de Cristo, sofrerão grande pena em sua vida na volta de Cristo. E aqui, irmãos, a gente entende aqui a seguinte questão. Satanás estava consciente de tudo que ele tivera sido feito em seu coração e ainda assim alimentou e levou à tona o seu plano. E agora nós encontramos aqui o que vamos estudar nessa semana sobre a introdução dele aqui nessa terra. Sabe, irmãos, a gente não tem resposta para dizer como foi a possibilidade de tentação. Na verdade, não possibilidade, né? A tentação de Satanás em outros mundos. Uma coisa é certa, o livro Primeiros Escritos descreve que ele tentou em outros mundos, mas ele não conseguiu entrar. E eu vou deixar aqui na descrição o texto para poder vocês entenderem de Primeiros Escritos, quando Ellen White tem uma visão de outros mundos e ela chega lá a ver pessoas de diferentes formas. Ela chega a descrever assim: por que vocês são diferentes dos habitantes da terra? Aí eles falam a seguinte frase: nós não transgredimos, nós vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus. Ninguém aqui provou da árvore proibida, se porém provasse, cairiam. Ou seja, se lá existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu vou colocar aqui as duas obras de Ellen White, tá? Primeiros Escritos e Vida e Ensinos. Se eles de fato tivessem comido dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, com certeza teriam caído. Mas para eles comerem, eles teriam que ser tentados por alguém. A perfeição no universo de Deus permanece, com exceção da terra que se desgarrou, porque o inimigo conseguiu entrar aqui e trazer ruína a todos nós. Mas sabe, irmãos, nessa semana vamos estudar bastante sobre esse ponto. E vou dizer para vocês algum detalhe interessante em relação à queda de Eva, a maneira como a serpente fez com que ela caísse, o que fez com que Eva se sentisse segura de que aquele fruto não causaria nenhum mal, o porquê disso, enfim. Nessa semana vamos estudar muito sobre esse assunto. Aguardo vocês aqui a cada dia da semana. Amanhã já iremos estudar sobre um tema, declaração sob tensão. Então, o que é que quer dizer isso? Amanhã iremos estudar. Hoje, fiquemos aqui com esse texto, reconsiderando, irmãos, que sempre o ideal é aceitar, crer e viver pela santa, boa e agradável palavra de Deus. Não troque isso por nada. Se eu troco a palavra de Deus por qualquer outra coisa, eu estou dando margem para o inimigo. E é isso que ele mais quer, que eu consiga desconsiderar o que Deus nos deixou. Que eu peça que nós possamos verdadeiramente não considerar a falácia do inimigo e que dessa forma possamos alcançar o auge de santificação que o céu deseja. Deus abençoe você, tenham todos um ótimo restante de dia e, por favor, se esse vídeo foi interessante, se inscreva no canal, compartilhe com seus irmãos, dê a sua curtida, porque é muito bom quando você curte, porque o YouTube vai entender que esse vídeo aqui ele tem importância e ele vai passar para outras pessoas. E você pode também, se quiser, aqui embaixo, fazer alguma pergunta, você pode fazer aqui embaixo algum comentário adicional em relação ao assunto estudado, e que assim nós possamos continuar a estudar e aprender melhor da palavra de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a entender melhor a Tua vontade e sabermos, Senhor, que a morte só existiu neste mundo porque o pecado existiu. Quando o Senhor erradicar o pecado deste mundo, a morte já não mais existirá, pois a vida e a escolha ao Senhor será a nossa escolha para sempre na nova terra. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão e permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e um ótimo dia. Até o próximo estudo.